Essa semana, quem está no WhatsApp da primeira IPI, recebeu essa mensagem enviada por uma das irmãs dessa igreja. Achei muito interessante, porque ela reflete alguns momentos que a gente enfrenta, que a gente passa na nossa vida. É atribuído a Cora Coralina, e ela diz de forma brilhante: desistir, reticências. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço das minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Você também já pensou em desistir? Lembra-se da última conversa que a gente teve aqui? O que a gente falou? Alguém lembra ainda? Faz 15 dias, né? Era alguma coisa na beira do caminho, não era? Questionamentos à beira do caminho. Questionamentos. Vontade de desistir. Desistir de tudo. Por que isso acontece? Por que a gente às vezes passa por esses momentos tão difíceis, momentos de questionamento, momentos de vontade de desistir? A gente precisa entender que nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que é um mundo mau. O mundo jaz no maligno. E a gente precisa entender o que está se passando, o que se passa conosco. Por isso eu quero te convidar às Escrituras Sagradas, a um texto em Efésios. Beleza. Há um texto em Efésios no capítulo 6, no versículo 10 até o 20. Abra a tua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo a leitura desse texto. E se você puder deixar aberta a Bíblia para acompanhar, melhor ainda. Esse texto de Paulo nos contém algumas informações preciosas que a gente precisa compreender e perceber por que tantas vezes a gente tem vontade de desistir. Diz assim a palavra: finalmente, eu vou ler na NVI, tá? A versão de vocês talvez seja outra, vou ler na NVI, mas acompanha aí na tua Bíblia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre
fazer. Palavras do Senhor são palavras que nos trazem a salvação. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos pedir que Deus fale a nossa vida. Eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para ti nessa noite. Para você, de forma especial, que está enfrentando lutas. Aquele que quer seguir Jesus nesse mundo de forma fiel, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar oposição. Ore comigo. Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Essa palavra, ela nos interroga. E por isso, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, falar conosco. O que é que Tu queres nos orientar, Senhor, nesse texto bíblico que lemos? O que Tu queres, Senhor, nos alertar para que nós possamos perceber e entender, Senhor, porque tantas vezes, Senhor, nós nos questionamos à beira do caminho, porque tantas vezes nós sentimos vontade de desistir, de voltar para trás. Ó Deus eterno, ajuda-nos a compreender, Senhor. No nome de Jesus te oramos. Amém. O tema que eu queria refletir com os irmãos está aí no próprio texto bíblico, num dos versículos, versículo 13, resistindo no dia mau. Resistindo no dia mau. Interessante essa frase de Paulo. Paulo não diz resistir o dia mau, mas é resistindo no dia mau. Ou seja, eu e você precisamos estar resistindo, vencendo esse dia que ele coloca dia mau. Vencendo no dia mau. E por isso, nós vamos refletir hoje só nos primeiros versículos. Nós vamos refletir só do 10 ao 13. Se Deus nos conceder a oportunidade, em outra ocasião a gente termina esse texto de Paulo, porque é um texto completo. É um parágrafo completo do versículo 10 até o versículo 20. Mas a gente vai hoje só iniciar para a gente entender uma realidade que nós enfrentamos e às vezes a gente desconsidera. Que é a tal da batalha espiritual. É uma realidade. Mas às vezes a gente ignora que nós estamos em uma batalha, que nós estamos em uma guerra. E por isso que a gente enfrenta tanta dificuldade às vezes. Por isso que às vezes as coisas que nos acontecem fazem com que a gente pense em desistir da caminhada. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é dia mau? Que o texto fala. O que é dia mau? Já aconteceu isso com você? Ou se não, alguma coisa parecida? Aquele dia que tudo dá errado. Tudo dá errado. Você já acorda atrasado para o trabalho. Deixou passar. Pega o trânsito, um engarrafamento horrível. Certo? Parece que todo mundo quer cortar na sua frente. E aí você já começa o dia estressado. Aí você chega no trabalho, teu chefe te chama a atenção. Quando você tem chefe. Quando você é o chefe, teu empregado te questiona. Aí você passa o dia trabalhando, chega em casa aborrecido, e aí já chega, às vezes não tem cuidado e acaba tratando mal a sua esposa. Aí pronto, aí já gera uma crise com a esposa. Aí briga com os filhos. E tudo isso vai gerando aquele sentimento de culpa. E você vai deitar chateado. Meu Deus, que dia difícil. Isso pode ser o dia mau. Pode ser o dia mau. Mas também a gente pode entender o dia mau como aquele dia em que parece que tem uma lupa. Vocês já viram as crianças traquinas fazendo isso? Matando formiga com lupa? Você já passou por um momento desse? Que parece que tem uma lupa sobre a sua cabeça
e o sol parece que está mais quente do que nos outros dias. As coisas acontecem assim de forma que você não está esperando. Te pegam de surpresa. Testam os teus limites. Esse é o dia mau. Porque se a gente for para as Escrituras, a Escritura vai dizer, na própria carta de Paulo aos Efésios, que os dias são maus. Todos os dias são maus. Mas tem dia que é mais danado que outro. O que está acontecendo? O que é que se passa? É por isso que Paulo nos faz nesse texto algumas recomendações que a gente precisa levar em consideração, para a gente vencer no dia mau. Essa carta aos Efésios, dizem alguns que, na verdade, não foi dirigida só à igreja que ficava em Éfeso. Era uma carta circular de Paulo. Era dirigida a toda a região que estava a igreja de Éfeso, que incluía parte da Macedônia, que ficava próxima à região. Várias igrejas ali. E era uma carta dirigida a eles. E a forma que o propósito de Paulo nessa carta, é falar dos privilégios e das consequências de ser igreja. Os irmãos daquela região estavam preocupados com Paulo. Paulo estava na prisão. Paulo estava em Roma. E aí havia uma preocupação, mas por que esse homem de Deus, fiel, está preso lá em Roma? E Paulo escreve essa carta para dizer para os irmãos, olha, eu estou preso, mas Deus tem um propósito na minha prisão. A minha prisão é para a glória e louvor desse Deus que eu sirvo. E aí, de forma brilhante na carta, ele vai dividi-la, primeiro falando dos privilégios. Se você for ler a carta de Efésios, uma carta que tem 6 capítulos, bem simples, bem rápida de você ler, mas que tem algumas coisas interessantes. O primeiro capítulo, ele fala de como Deus elegeu o seu povo. Segundo, ele fala como Deus uniu os gentios e judeus. No terceiro, o papel de Paulo no mistério de Deus, que é a igreja. No 4, ele vai falar dos deveres que nós, enquanto povo de Deus, temos. Aí ele fala da necessidade da unidade, do uso dos dons, da necessidade de uma vida santa. Aí ele vai falar de uma vida santa nas várias áreas. Na família, com os filhos, vai falar do trabalho, vai falar de uma série de questões. Agora, quando ele chega aqui nesse texto, no capítulo 6, no versículo 10, é o finalmente. Na sua Bíblia deve estar diferente, não é? Qual é a frase que tem aí, por favor? Me ajuda. Versículo 10. Primeira frase. Quanto ao mais. Quanto ao mais. Né? Ou seja, Paulo falou no primeiro momento dos privilégios, do que é fazer parte da igreja. Coisa maravilhosa fazer parte da igreja. Agora, fazer parte da igreja tem deveres. 15 dias atrás eu falei um pouco sobre esse desafio de seguir Jesus. Né? Ou seja, tem privilégios e tem deveres. Mas Paulo, aqui nessa parte da carta, ele vai nos alertar, olha, tem privilégios, tem deveres que você precisa fazer, tem coisas que você precisa fazer, mas não vai ser fácil como você pensa. Não vai ser fácil porque nós estamos em meio a uma guerra. E aqui, Paulo vai concluir a sua carta nos alertando para o perigo que nós enfrentamos. Que é essa batalha espiritual contra o mal. Quais são as recomendações de Paulo para a gente vencer no dia mau? Eu vou colocar de forma invertida o texto, vou começar pelo versículo 12 e vou voltando até o versículo 10. Primeira recomendação de Paulo
é que a gente precisa entender a verdadeira natureza do conflito que a gente enfrenta, do desafio que a gente está enfrentando. Aquela foto ali, para quem não conhece, é Muhammad Ali. Morreu recentemente, um grande boxeador. Peguei aí para fazer uma homenagem ao rapaz. Muito bem. Nós precisamos entender a natureza desse conflito. Paulo vai dizer de forma muito clara, olha, não é contra carne e sangue. Na sua versão está escrito isso. Na NVI, não são contra seres humanos. Interessante Paulo falar isso. Paulo estava preso em Roma, porque os judeus haviam denunciado a Paulo. Paulo havia sido denunciado. Os judeus, naquele momento, eram os inimigos da igreja. O imperador era o inimigo da igreja. Prendia os cristãos. E Paulo, olhando para aquela situação, aquele contexto, olhando para os judeus que haviam entregado, olhando para o Império Romano, para o imperador, ele percebe que há uma outra coisa por trás de tudo isso. Por trás de toda essa realidade que nos cerca, existe uma batalha maior. E ele aponta para essa batalha, para que nós estejamos alerta. A nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. É fato que tem pessoas que são chatas. E eu não vou usar outra palavra porque é um palavrão, não vou dizer aqui no púlpito. Posso dizer depois que eu sair daqui. Pessoas, com relação a pessoas, né? São chatas, pega no pé, está entendendo? Fazem o papel que não é dele, fazem o papel do diabo nos perseguindo. E a gente sabe que é natural mesmo, é porque aquela pessoa é daquele jeito. A gente sabe disso, eu não estou ignorando que existe toda uma realidade que às vezes nos é contrária. Não. Mas por trás de toda essa realidade existe algo mais que a gente não considera. A nossa batalha maior é contra as hostes espirituais do mal, nas regiões celestes, no ar. Né? Como traduzindo para o nosso português, no ar, no invisível, no mundo invisível. Se você for ler a carta de Paulo, ele vai dizer que todos nós que aceitamos a Jesus, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que fica nas regiões celestiais. Mas nessa região nós também enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, e muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente está enfrentando uma pequena dificuldade no trabalho, ou uma grande dificuldade no trabalho, alguém nos perseguindo, alguém concorrendo de forma desleal. Já aconteceu contigo, Edmilson? Concorrência desleal, entendeu? Usando armas, né, que o mundo dá. E às vezes a gente foca só no humano, foca na pessoa, se aborrece com a pessoa, ore por essa pessoa. Ore para que Deus lhe dê discernimento, porque essa pessoa, esse indivíduo, pode estar sendo usado pelo diabo para te atingir, para te tirar do sério, para roubar a tua fé, né? Para que você saia dos seus limites, perca a paciência, entendeu? Na escola, às vezes, a gente enfrenta algumas coisas assim. Presbítera Solange vai saber do que eu estou dizendo. Tem aluno na escola que testa o limite da gente, cara. Vem para cima. E aí eu já aprendi que, prudentemente, eu tenho que botar minhas mãos para trás na hora dessa. Porque se eu tiver com a mão assim solta, pode ser que eu dê vontade de meter a mão na cara de um rapaz desse. Porque são os caras, sabe? Testa o limite da gente. Somos testados, mas a gente precisa perceber que há uma realidade por trás de tudo isso. Aí Paulo vai dizer que nós temos esse inimigo, e esse inimigo não pode ser deixado de lado nem se desconsiderar. Olha os termos que ele usa, que eu fiz questão de colocar em negrito ali. Quais são os termos que Paulo usa? Poderes, autoridades, dominadores.
dominadores. Não pensa que a coisa é fácil, não, meu irmão. Pensa que é brincadeira. Você está enfrentando os agentes do mal que têm poderes nesse mundo. Tem influência sobre a vida daqueles que não conhecem a Deus. Agora, é claro que nós servimos a um Deus que é maior do que todas as coisas. E aqui eu preciso fazer uma pequena correção. Porque às vezes a nossa compreensão dessa batalha é uma compreensão distorcida. A gente olha para essa batalha e pensa que o diabo é a personificação do mal, da mesma forma que Deus é o bem. E chega quase a colocar o diabo na mesma posição de Deus. Essa é uma visão errada. Errada. Certo? Só existe um dominador sobre todo o universo, sobre todas as coisas, e é Deus. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive do diabo. Ele está debaixo do poder de Deus. E ele só faz aquilo que Deus lhe permite fazer. Nada mais do que isso. Como compreender isso? Aí a Bíblia Sagrada vai falar no livro de Jó algumas coisas sobre isso, que você pode ler lá no livro de Jó para você entender. Mas nunca pense que o diabo está no mesmo pé de igualdade com Deus. Não. Não. Deus é maior. Deus está acima de tudo. Mas o diabo está solto nesse mundo. E está agindo. E nós precisamos estar alertas. Porque ele tem poder. Ele tem domínio. Ele é uma autoridade. A Bíblia diz que ele é o príncipe do poder do ar. E foi assim que ele se apresentou para Jesus. Né? Lá na tentação, ele chega para Jesus e diz assim, olha, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou todos esses reinos, todas as coisas, porque tudo isso é meu. Eu dou a quem eu quiser. Uma outra correção que a gente precisa entender. Às vezes a gente tem a impressão de que o diabo está querendo atacar a nossa carne física, trazendo enfermidade, quer atacar os bens, quer tirar os nossos bens. Eu penso que, mais do que isso, ele quer roubar a alma do ser humano. O foco dele é a alma do ser humano. Não é bens, não é enfermidade, nada disso. É a alma. Porque ele pode dar para alguém saúde, poder, dinheiro nesse mundo, e a pessoa perder a alma. O foco dele é esse. Mas a gente precisa considerar. E aí Paulo diz assim, existe algumas ciladas, ele fala ciladas, né, do diabo. Lá no versículo 11, no finalzinho ele diz, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, cilada é uma armadilha. Quando você era criança, não sei como é que foi a sua infância, né? Mas criança gosta muito de pegar passarinho, né? Não sei se... Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem algumas leis de proteção à natureza e tal. A criança não pode mais, né? Mas quando eu era criança, né? Lá no meu interior, né? O pessoal costumava fazer uma coisa chamada de alçapão. Sabe o que é isso, né? Alçapão, para pegar passarinho, e deixava lá armadozinho, colocava um alimentozinho lá, né? Uma frutazinha, para o passarinho ir até lá e ser preso. Existem outros tipos de armadilhas que eram usadas dependendo da região onde você nasceu. Arapuca. Muito bem. Armadilhas. O diabo é mestre em fazer armadilhas. Ciladas do diabo. Como é que a gente consegue enfrentar um negócio desse? Aí o texto fala de dias maus, que eu já falei. E ele fala do mundo de trevas.
Não podemos esquecer que esse mundo é um mundo de trevas. E quando fala de trevas, ele está falando da questão de ideia. Porque a ação do inimigo, ele começa na mente. Na mente. Ele quer atingir a mente, ele quer atingir o coração, ele quer atingir os sentimentos. E quando eu digo isso, eu quero dizer para os jovens de forma especial. Reparem que no domingo retrasado eu falei, e nesse agora eu estou falando de novo, direto para os jovens. Bom, o foco é os jovens, porque principalmente os que estão na universidade. A universidade é o campo das ideias. É lá onde você está, sabe, sendo bombardeado com ideias. Ensino médio já começa também, viu? Quem está no médio, ideias, né? São bombardeadas, são sementes que são colocadas ali. Se você não tiver protegido, e eu vou depois falar dessa proteção, certo? Você vai absorver essas sementes. Essas ideias vão produzir na sua mente. Vão te trazer dúvidas ao coração. Dúvida não é ruim, certo? Não estou dizendo que a dúvida é ruim. Todos nós temos dúvidas às vezes. Mas a gente precisa ter o contrário da dúvida, né? Que é o conhecimento de Deus e da sua palavra, para que a gente possa vencer esses sentimentos, essas dúvidas que nos assaltam. Durante o tempo que eu fiz alguns cursos aí, algumas disciplinas na faculdade, foram tempos difíceis, né? Porque autores que são ateus, que fazem questão de questionar a fé, e às vezes a gente olha e é tão coerente, o argumento lá do cara é tão, né, coerente, e a gente às vezes fica balançado. Talvez isso não aconteceu com você ainda, porque talvez a minha fé que seja pequena. Mas eu confesso que fiquei balançado sim, em algumas disciplinas. Graças a Deus que eu consegui passar por elas e manter de pé a fé nesse Deus soberano, nesse Deus eterno. Portanto, jovem, tenha cuidado, porque o diabo, ele quer atingir a tua mente, ele quer atingir o teu coração, ele quer atingir os teus sentimentos. Mas quando eu falo para o jovem, eu quero também falar para o adulto. Porque hoje em dia não é só o jovem que vai para a universidade, né? O adulto também vai para a universidade. E não é só na universidade que a gente é bombardeado, mas é também nos meios de comunicação, certo? É na internet, é na TV, que as ideias circulam e a gente está ali, sendo bombardeado, né? E a gente precisa estar alerta para que a gente não pegue essas coisas. Vivemos em um mundo mau. Não pense que é bom, não. É um mundo mau, certo? Então, precisamos entender a realidade das trevas. Porém, a gente precisa ter um cuidado, porque às vezes a gente comete erro de ir aos extremos. O primeiro extremo é a supervalorização da batalha espiritual. Tudo é o diabo. Já viu? Alguém assim? Eu já vi. Já convivi com pessoas assim, certo? Com pessoas que acham que tudo é o demônio. Uma barata que surge no meio do culto, certo? Atrapalhou o culto, foi o diabo que mandou. O som, né? Pifou, a energia foi embora. Então a gente não pode supervalorizar. Mas, por outro lado, a gente não pode também subestimar e achar que nada é o diabo. Precisamos ter discernimento, entender de onde é que está vindo. Entender a verdadeira natureza do conflito que a gente entende, que a gente está passando, para que a gente possa vencer no dia mau. Essa é a primeira recomendação de Paulo. Eu espero que você esteja alerta para isso. Entenda que você não está guerreando contra nenhum homem, nenhuma mulher, certo? Ore por essa pessoa que para você é a personificação do diabo. Tem pessoa assim, não tem, Edmilson? Não sei se você tem alguém assim, mas
De vez em quando eu encontro algumas pessoas que, para mim, quando eu penso no diabo, me vem a imagem dessa pessoa. Não sei porquê. Mas é porque elas são tão usadas, né? Mas ore por essa pessoa. Ore por ela, certo? Porque pode ser que ela esteja sendo usada mesmo pelo diabo. E inadvertidamente ela está se deixando, né, ser um canal. Ore. Nossa luta não é contra seres humanos. É contra o inimigo. É contra o diabo. Ele é que é o nosso verdadeiro inimigo. Segunda recomendação. Voltando, versículo 11. Compreender qual é a nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? E aqui a gente precisa compreender. A pastora está falando de batalha espiritual e tal. Tem um livrozinho ali de batalha espiritual. Tenha cuidado. Tem um movimento na igreja de batalha espiritual que é um absurdo. Eu já li os livros. Mas são livros absurdos. Tem ideias antibíblicas. Certo? Coisas que a palavra de Deus não recomenda fazer. E nós somos seguidores da palavra. Se não está na palavra, meu irmão, pense, reflita. Certo? Por que você tem que fazer algo que não está recomendado na palavra? Porque alguém, entre aspas, espiritual, te falou para fazer? Você não é seguidor de homens. Eu não sou seguidor de homens. Eu sou seguidor de Jesus Cristo e da sua palavra. Porque nessa palavra é que eu encontro segurança que eu estou fazendo certo. Está na palavra? Faça. Não questione. Agora, não está na palavra, aí você já fica preocupado. Eu estou falando sobre isso, porque geralmente nesse livro, para mim não está usando bala de canhão para atingir mosquitos, né? Alguém já leu um livro desse? Alguém aqui já leu? Se leu, você não quer assumir depois do que eu falei, né? Tá bom. Certo? Esses livros de batalha espiritual, eles dizem que quando alguém vai para uma cidade que ainda não foi pregado o evangelho, você tem que chegar lá e você tem que descobrir qual é o demônio que é o príncipe daquela região. Você tem que ir atrás de descobrir. Você tem que descobrir quais são as estratégias dele lá. Você tem que orar para amarrar essas estratégias dele e por aí vai. Certo? Por aí vai. Eu não vejo nada disso na palavra. A Bíblia Sagrada, ela diz que a gente deve pregar o evangelho em todos os lugares. E a gente não vê nenhum dos apóstolos de Cristo chegando numa cidade e fazendo isso. A gente vê Paulo chegando na cidade e pregando o evangelho. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Compreender em que reside a nossa. Qual é a nossa estratégia? Eu não tenho que estar preocupado qual é a estratégia do diabo, irmão. Você sabe como é que esse pessoal que trabalha, tem um grupo de pessoas que trabalham no Banco Central, identificando as cédulas. Qual é a cédula verdadeira e qual é a errada. Então, todo o dinheiro ele é recolhido do comércio, dos bancos, vai para o Banco Central e é feita uma verificação. E eu, por acaso, eu conheci alguém que trabalhava no Banco Central fazendo esse tipo de serviço. Eu perguntei para ele, como é que é, né? Que você sabe o que é certo e o que é errado. Como é que tu sabe disso? Ele disse, olha, nós somos treinados para identificar a cédula verdadeira. A gente aprende detalhadamente o que é o certo. Porque quando vier o errado, a gente já sabe. O nosso foco não é saber qual é a estratégia do diabo. Eu estou pouco me lixando o que é que o diabo está fazendo. Eu quero saber o que Deus está fazendo. Qual é a estratégia de Deus para que eu vença? O nosso foco tem que ser na pessoa de Jesus Cristo. Nosso olhar tem que ser voltado para Ele. Porque se nós estivermos olhando para Jesus, não importa o que o diabo faça. Não importa. Nós temos que estar de olho no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que nos dá a vitória. Repare no versículo 11. Ele começa, ficar firmes. Eu coloquei ali embaixo. Ficar firmes.
Essa ideia de ficar firme é a ideia de um exército que ele alcançou uma determinada posição e ele vai agora manter essa posição. Ele nem vai avançar e ele nem vai retroceder. Ele vai permanecer. Veja lá no versículo 13. No versículo 13 tem uma ideia muito parecida com essa. É uma repetição. No finalzinho ele diz assim: resistir. É a mesma ideia, resistir. E tem também permanecer inabalável. Essa ideia ela se repete 3 vezes no texto. A minha estratégia como cristão não é atacar as forças inimigas. É permanecer firmes. Permanecer, manter-se, certo? Ficar guardando a posição em que Deus nos colocou. Guardar a posição. Por isso que se você for olhar as armas, que eu não vou falar hoje, mas essas armas são armas de defesa. Armas para um combate corpo a corpo. Então, permaneça. A nossa estratégia é ficar, é defender. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Eu estava vendo uma ilustração a respeito da Segunda Guerra Mundial entre o dia V e o dia D. Você já viu essa ilustração? Dia D e dia V. O que foi que aconteceu? O dia D foi quando as forças aliadas, eles chegaram nas praias da Normandia, na França. Foi dia 6 de junho de 1944. Quando eles chegaram nessa posição, Hitler e todo o seu exército já sabiam que a guerra tinha sido perdida. Perdemos a guerra. Não tem mais como ganhar. Porém, dizem os estudiosos, não sou eu que digo, está escrito, certo? Que apesar disso, os alemães e os japoneses não assinaram o termo de rendição. Só foram assinar no ano seguinte. E entre o dia D e o dia final da guerra, morreu mais gente do que durante toda a batalha. Porque o exército alemão, sabendo que ia perder, então agora a gente vai fazer a maior desgraça possível. E é assim que o diabo faz. A vitória já foi conquistada lá na cruz. Jesus venceu a batalha. Ele deu o golpe final e fatal sobre o diabo. Ali ele foi vencido. Ali foi o dia D. Mas existe ainda um espaço de tempo entre esse dia e a vitória final. E durante esse período, as forças do inimigo vão atacar para fazer o maior estrago possível. O maior estrago. Se você for ler as Escrituras, a Bíblia vai falar dessa tentativa de fazer estragos. O máximo que puder. Ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua felicidade. Ele talvez não possa te tirar do caminho. E eu creio que não. Eu creio que não. Porque eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nisso. Por isso eu posso falar. Eu creio. Porém, você pode, certo? Chegar lá, certo? Cheio de ferimentos, de dor, de angústia, certo? Devido a essa batalha, se você não tiver cuidado. Se você não tiver cuidado. Portanto, compreenda que nós fomos chamados para aguardar uma posição. Agora, para guardar essa posição, o texto bíblico diz assim: vistam toda a armadura de Deus. Qual é a imagem que Paulo tem na cabeça? Paulo, ele era um preso político. E todo preso político, ele podia solicitar prisão domiciliar. Prisão domiciliar havia desde o Império Romano, não é coisa da agora não.
Só que em vez de botar uma tornozeleira eletrônica, não é isso? Não é assim que os caras vão para casa, fica com a tornozeleira? Sabe o que é que eles colocavam no lugar disso? Colocavam um soldado romano ali, preso por uma corrente ao prisioneiro. Paulo, ele estava preso em uma casa e tinha preso a ele, por uma corrente, um soldado romano. E um soldado devidamente armado, certo? Com toda a sua armadura. Estava ali do lado de Paulo. É por isso que Paulo, quando vai pensar nessa batalha, ele fala dessa armadura. Tomai toda a armadura. Essa é a imagem de Paulo. Essa é a imagem de Paulo. Paulo está vendo, pela descrição que ele faz, no restante é isso aqui. É essa armadura que ele diz que nós precisamos tomar. Agora, que armadura é essa? O que é isso? A gente, se Deus nos permitir, veremos depois. Não vamos descer a detalhe hoje. Agora o texto diz, tomai toda a armadura de Deus. Eu não vou tomar só o capacete ou só o escudo. Não, é toda. Eu preciso estar completamente vestido para essa guerra. Não posso estar só com partes dessa armadura, senão eu vou ser atingido naquela área. Ninguém vai para a guerra despreparado, certo? Sem antes ser treinado, sem antes ser devidamente vestido, né? Fardado. Certo? A nossa farda se chama armadura de Deus. Armadura de Deus, porque essas armas são dele. Ele nos dá, ele nos presenteia. Tomai toda a armadura de Deus. Essa ideia se repete duas vezes, versículo 11 e 13. Ele repete, toda a armadura, toda a armadura. Não é parte dela, mas é toda ela precisa estar sobre a nossa vida. A gente precisa estar vestindo essa armadura. Agora, a gente pode cometer duas coisas, dois erros. A gente pode ser desleixado, não se preocupar com isso, tá nem aí. E se a gente fizer isso, a gente vai sofrer consequências, porque nós vamos ser atingidos. Vamos ser atingidos. Exatamente naquele ponto aonde a gente não está devidamente armado, com a armadura de Deus, protegido pela armadura de Deus. Alguém já assistiu o filme que fala sobre, acho que é Troia, que aí apresenta lá o herói, agora passou da minha mente, Aquiles. Obrigado, meu irmão. Aquiles. Como é que consegue derrotar Aquiles? Né? Acerta uma flecha no tendão dele, né? Logo no tendão. E aí passa-se a ideia de que a parte mais fraca dele era o tendão e etc e tal. Nós vamos ser atingidos naquela área que não está sob nenhuma proteção. Tome toda a armadura de Deus. A armadura de Deus está disponível para nós, certo? A gente pode ser desleixado, pode não prestar atenção. Eu estou sem referencial de horas. Então, se eu já estiver passando de meia hora, me faz o sinal aí, que aí eu tento passar mais rápido aqui. 7h45? Meu Deus. Eu posso ser também exagerado, né? Ou desleixado ou exagerado. Fazer coisas que Deus não mandou fazer, certo? Coisas como essa, não vou querer saber qual é a estratégia do diabo. Não se preocupa com isso, não. Foca em Deus. Lê a palavra de Deus. E aí as outras coisas, Deus vai te ajudar, vai te proteger. Nem seja desleixado, nem seja também exagerado. Na medida certa. Eu vou concluir com o terceiro ponto, né? Espero não gastar muito. Versículo 10. Terceira recomendação de Paulo.
permanecer fortes e preparados. Ele diz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que poder é esse? Poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, toda a autoridade está em Cristo Jesus. E agora, Paulo está dizendo: fortaleça-se no Senhor. E lá, o tempo verbal dessa palavra, fortalecer, dá a ideia de que nós precisamos fazer isso constantemente. E a voz, a conjugação verbal lá está na voz passiva, que indica que esse fortalecer não sou eu que faço, é Deus que faz em mim. É a ação da graça de Deus na minha vida. Portanto, fortaleça-se no Senhor, deixe-se fortalecer pelo Senhor. Remova os empecilhos para que a força, a graça de Deus esteja superabundando na sua vida. Para que você esteja experimentando a motivação de Deus para continuar, para vencer essa luta, essa batalha, esse dia mau que você está enfrentando. Permita que Deus te fortaleça. Permita, lendo a palavra. A gente precisa, para isso tudo, exercitar. O nosso corpo físico precisa de exercício para fortalecer a musculatura. A nossa mente precisa de exercício para que a gente fortaleça o nosso cérebro. Como? Leitura, né? Exercício para a mente é leitura. O exercício para o corpo é caminhada, musculação e por aí vai. Natação. Qual é o exercício que a gente precisa fazer? O exercício espiritual. Fortalecer-se no Senhor é constantemente fazer os exercícios espirituais. E eu posso falar de dois. Primeiro deles, leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Segundo exercício, oração. Oração constante. Ore em todo tempo, em todo lugar. Ih, pastor, ficou difícil. Como é que eu vou parar o meu trabalho para orar? Dobrar o joelho e orar? Não estou falando disso, estou falando de oração no espírito, na mente. Conversar com Deus, estar ligado com Deus. Faça isso e você vai estar sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu espero que você tenha percebido o que é que Deus tem te falado. Certo? Se você ainda não enfrentou o dia mau, eu quero te dizer uma coisa. Você vai enfrentar dia mau. Essa é uma palavra de alerta para a tua vida, para que você enfrente o dia mau e você permaneça firme e inabalável. Palavra do Senhor. Para vencer no dia mau, precisamos. Vamos repetir? Os irmãos estão caladinhos. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Deus nos abençoe e nos dê a vitória.